A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54-3698-1103. Estamos aqui com a promotora eleitoral de Farroupilha, Cláudia Fórmulo Rendler, Rádio Miriam Caravaggio e TV Serra, para conversar com a promotora a respeito do pleito do próximo domingo, dia 6 de outubro, que vai acontecer em todo o país, as eleições municipais, que elege o prefeito e a Câmara de Vereadores, também o prefeito e vice-prefeito e a Câmara de Vereadores. Nós temos em Farroupilha 3 candidatos. E a gente sabe que a legislação eleitoral ela traz algumas regras que devem ser seguidas, até por uma questão de fazer uma justiça na questão dos candidatos, de fazer com que todos possam concorrer num clima de igualdade. E precisamos trazer algumas informações, principalmente no que pode e o que não pode ser feito no dia das eleições, por parte dos candidatos principalmente, e também do eleitor, né? Doutora Cláudia, um prazer tê-la aqui na TV Serra e Rádio Miriam. Obrigada, é um prazer meu também. Doutora, vamos começando pelos preparativos. As eleições, a propaganda começou há cerca de 40 dias, mas toda a movimentação já vem há mais tempo. Na parte da justiça eleitoral e do cartório eleitoral, como é que estão os preparativos para domingo? Essa época de prévia às eleições sempre é um momento, né, de bastante trabalho para a gente que trabalha na justiça eleitoral, porque não é só o dia da eleição, né? A gente tem todo um trabalho prévio. Os candidatos têm que registrar suas candidaturas, né? Os partidos têm que apresentar também as documentações. A gente tem que analisar uma série de requisitos que os candidatos têm que preencher: certidão de antecedentes, documentação, prova de escolaridade, né? Conferir se título de eleitor está regular, se a filiação político-partidária também, né? Então a gente passa primeiramente por essa etapa de registro dos candidatos. Posteriormente, então, começa a questão por parte dos candidatos da campanha, da propaganda eleitoral, né, que começou em agosto. E aí começam, então, as fiscalizações em relação a este trabalho e começa daí um trabalho que é mais interno, cartorário mesmo, do cartório eleitoral, na preparação da eleição, preparação de urnas, convocação de mesários, treinamento, né, preparação de todo aquele serviço que vem por trás. E não acaba no domingo, né, porque depois ainda a gente tem toda a prestação de contas, né, existe ainda vários processos que nós temos que atingir, atender até a posse que ocorre depois em janeiro. Muito bem. Como será o trabalho no dia 6, o trabalho da Justiça Eleitoral e da Promotoria? Eu faz muitos anos que eu participo de eleições aqui em Farroupilha e elas sempre foram tranquilas, né? A eleição, o dia da eleição em si normalmente é um dia tranquilo. Existem situações pontuais, né, como sempre, né, relacionadas a algumas movimentações, acúmulo de pessoas em locais de votação, algumas conversas aleatórias que acontecem muitas vezes enquanto o eleitor está esperando na fila, com candidatos ou com fiscais, ou entre os próprios eleitores que acabam conversando sobre questões políticas na fila. Então sempre existem denúncias relacionadas a isso. Mas nada além da normalidade, a gente comparece nos locais de votação, faz as orientações, confere in loco, presencialmente, todas as denúncias recebidas. A gente tem uma equipe, então, de veículos, né, tanto da Brigada Militar, quanto do Ministério Público, quanto da Prefeitura, que fica à disposição, e todos os problemas e todas as denúncias, então, são encaminhadas e a gente comparece no local para fiscalizar. Eu lembro que de diversas eleições que eu fiz aqui em Farroupilha, me lembro de ter ocorrido prisão em 1 ou 2 eleições por boca de urna, assim, são pontuais essas situações, né? Em geral, a gente percebe que o eleitor, ele é
bastante consciente, e o candidato acaba também evitando se expor no dia da eleição, e que é a conduta apropriada, né? Pois é, o que se configura a boca de urna, o crime eleitoral? No dia da eleição não é permitida nenhum tipo de propaganda, né? Nem em rede social, nem pessoalmente. Então, aquilo que acontecia antigamente, daqueles derrames de santinhos próximos aos locais de votação, então isso é proibido, então o candidato que fizer isso vai responder por essa conduta. A boca de urna é aquela conversa, né? Aquela propaganda mais próxima, aquela conversa que é feita no dia da votação, que então é proibido. E isso pode acontecer tanto pelo candidato quanto por fiscais, ou por pessoas também, né, de abordar alguém e tentar convencer essa pessoa a votar em determinada pessoa, ou determinado candidato, né, oferecer o número daquele candidato, oferecer um santinho. Então é esse tipo de postura que não é permitido. No dia da eleição, o ideal é que cada um vá de forma livre, consciente, sem contato, né, com ninguém que possa influenciar o seu voto, vá até a cabine de votação e vote de forma isenta, tranquila e sem nenhuma interferência. Claro que nós aqui não temos muito disso, muito não tenho conhecimento, mas existem algumas práticas, por exemplo, de alguém conduzir um grupo para votar, conduzir e largar esse grupo próximo do local de votação e ficar esperando. Como é que a justiça vai olhar para isso, vai ficar atenta a essas práticas? Não é uma prática nossa aqui, né? Mas em pode geral, acontecer. Não. Em geral não, né? Não acontece muito, mas já aconteceram situações não de transporte coletivo, assim, porque isso fica muito evidente, ônibus transportando pessoas para os locais de votação. Acho que isso acaba acontecendo mais em cidades mais interioranas, que os locais de votação são muito distantes. Aqui a gente não vê essa prática. Aqui o que já aconteceu anteriormente é aquele transporte por motoristas de aplicativo, né? Então alguns candidatos acabam combinando com alguns motoristas de aplicativo para buscar determinadas pessoas em casa, oferecer uma carona para levar para o local de votação. Isso também a gente está atento, né? Muitas vezes a gente tem relação de veículos, né? E muitas vezes também há o próprio monitoramento, de que a gente verifica que aquele veículo está circulando e indo para determinado local de votação de forma reiterada. Então isso já aconteceu em algumas ocasiões, né? A gente pede que as pessoas não façam, que os candidatos não façam, que as pessoas, os motoristas também respeitem, né, esse dia de eleição e que não hajam e não tenham esse tipo de conduta. Um candidato que for denunciado fazendo boca de urna, fazendo campanha no dia, nos lugares inadequados, esse candidato, ele concorre normalmente, segue a eleição dele e depois vai ser investigado? Como é que funciona isso? A boca de urna ela pode gerar uma prisão em flagrante, né? Nós tivemos já uma situação aqui em Farroupilha alguns anos atrás de um candidato que chegou a ser conduzido à delegacia de polícia porque foi pego em situação de boca de urna e foi conduzido então à delegacia, é feito um flagrante e depois ele responde então criminalmente por esse fato e pode ter, caso ele seja eleito, ele pode ter a sua candidatura, né, a sua eleição cassada pela prática deste crime. Mas a regra serve também para o eleitor. Serve também para o eleitor, tanto em relação à boca de urna quanto ao transporte de eleitores. As duas são condutas criminalmente punidas, né, e que pode gerar uma prisão em flagrante naquele dia da eleição e depois o desenrolar de um processo onde as partes vão acabar respondendo mais adiante. Doutora, as denúncias que são feitas durante a campanha e que não tem uma decisão ainda, que vai para um processo de investigação posterior, o candidato concorre, se for eleito, até ali está eleito, não tem nada ainda contra ele, e o processo segue, se sair uma decisão contrária a ele, pode perder o mandato. Isso. Como é que funciona? É desta forma. A lei eleitoral ela prevê que enquanto esses processos tramitam, né, o candidato concorre sub judice, como a gente costuma chamar, ele concorre normalmente, ele pode inclusive tomar posse e pode haver posteriormente a cassação, né?
daquele candidato. Até o presente momento, a gente está com uma eleição bastante tranquila, né? São poucas as situações que nós tivemos relacionadas a esse tipo de fato, né? São questões bem pontuais e poucas realmente. Eu creio que nós teremos uma eleição bastante tranquila em relação a isso. O que chegou até agora de denúncias assim? A senhora pode falar? Sim. Os processos eleitorais, eles são todos públicos, a gente pode sim mencionar. O que nós tivemos em maior número são questões relacionadas à propaganda eleitoral mesmo, né? Onde pessoas denunciam situações ali relacionadas aos banners que estão pelas vias públicas, né? Então, algumas situações desses banners estarem em locais inadequados ou de uma forma inadequada que possa gerar algum perigo para a segurança, né? Então, a gente notificou o candidato para retirar. Tivemos uma situação de uma denúncia também de reunião em sede de sindicato. Como a gente soube deste fato antes, então a gente orientou o partido para que não realizasse a conduta, porque não é permitida também, né, pela legislação. Então a gente orientou ao partido anteriormente, então essa reunião acabou nem acontecendo, a gente já evitou esse problema. Nós tivemos a situação de um candidato que esse sim está com um processo em andamento, né, vai ficar sub júdice, que acabou gravando uma propaganda eleitoral na Câmara de Vereadores, e essa conduta também é proibida porque a lei não permite que seja realizada em bens públicos propaganda eleitoral. Há uma exceção em relação à Câmara de Vereadores relacionada a uma autorização prévia, né, da mesa diretora, e no caso de Farroupilha, a equipe da Câmara de Vereadores, então a mesa diretora, entendeu por proibir esse tipo de conduta, emitiu uma resolução proibindo essa conduta. Então houve a divulgação numa rede social de um candidato de um vídeo nesse sentido, então está respondendo por essa conduta. A penalidade prevista pode ser tanto de multa quanto de cassação, né? Isso vai ser avaliado posteriormente. E questões relacionadas a atritos, desentendimentos e conflitos, né, na própria propaganda eleitoral gratuita, né, apontamentos de um candidato se sentiu ofendido ou entendeu que aquela questão que o outro partido colocou é uma fake news. Então, questões pontuais assim que acabam gerando muitas vezes direito de resposta. Mas comparado com outras eleições que eu participei em Farroupilha, eu vou dizer para todos aqui que eu estou achando uma das mais tranquilas que eu fiz, assim, em número de representações, de problemas. Me parece, né, a impressão que eu tenho hoje é de que é uma das mais tranquilas que eu já participei. Para finalizar, promotor, o que a senhora recomendaria para o eleitor, o comportamento para o eleitor e para os candidatos também, agora no próximo domingo? Sim, acho bem importante a gente falar sobre isso, né? Porque é este momento, né, do domingo que vai acabar trazendo uma confiança, né, no processo eleitoral e no resultado das nossas eleições. Então a gente pede que os candidatos respeitem as regras, né, que se mantenham de forma reservada no domingo das eleições, que quando comparecer para votar não pare no local de votação, conversando com as pessoas que estão na fila, né, porque isso certamente vai ter alguém do partido contrário, porque existem fiscais acompanhando e daqui um pouco vai trazer denúncia, né? E daqui um pouco a pessoa está só ali conversando, o candidato está cumprimentando seu vizinho, seu amigo, sem nenhuma má fé, sem nenhuma, né, má conduta, mas que isso pode gerar uma interpretação inadequada e gerar um problema futuro até a gente explicar o que estava acontecendo naquele momento. Então, o quanto mais o candidato puder se preservar naquele dia, melhor, né? É permitido no dia da eleição que tanto o candidato quanto o eleitor ele faça a manifestação da sua preferência política de forma silenciosa, né? Ou seja, pode usar um bottom, né, um adesivo, pode usar um boné, né, de determinado partido, de determinado candidato, pode usar, por exemplo, alguma camiseta, né? Então pode, exceto, claro, quem estiver a serviço da Justiça Eleitoral, quem estiver trabalhando um mesário lá, daí não pode essa conduta, mas o eleitor e o candidato, ele pode sim fazer uma demonstração da sua preferência política de forma silenciosa. É isso que a legislação prevê. Não pode haver agrupamento de pessoas,
né, uma reunião, agrupamento de pessoas. Então não pode, por exemplo, um grupo de pessoas fazendo bandeiraço ou conversando, né, ou acúmulo de pessoas neste dia vai ser vedado então. Então a gente pede que as pessoas vão ao local de votação de forma silenciosa, pacata, tranquila, né? Faça o exercício da sua cidadania, deposite lá na urna o seu voto, né? Lembre de levar um documento com foto, né? Quem já fez o e-título e quem já fez a biometria pode ser através do e-título, né? Pela biometria, se não leve um documento com fotografia, né? Um documento mais recente que tiver, que contenha uma foto, e garanta, né? Então, o exercício da sua cidadania de uma forma bastante tranquila, né? Isso que a gente deseja e que a gente espera tanto do eleitor quanto do candidato. E estaremos ali no domingo também trabalhando, né? A promotoria vai estar aberta, o cartório eleitoral também, o telefone da promotoria de justiça vai estar, né, funcionando, né, naquele dia para receber denúncias, e nós iremos apurar todas as denúncias que chegarem. Então, se alguém ficar em dúvida de alguma situação, se pode, se não pode, alguma coisa que possa indicar algum problema, né, que faça uma denúncia para a promotoria ou para o cartório eleitoral, que a gente irá apurar. Bem, agradecemos a promotora eleitoral de Farroupilha, Cláudia Fórmulo Rendler, e vamos para um comercial, depois voltamos. Obrigada. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra, daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência.
Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Almoce na Família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15 você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um local diferenciado e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante. Preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Olá meus amigos, sou Alexandre Battisti. Quero convidá-los a seguir o meu projeto @inclusão_cultural. Sigam no Instagram. O LOAS é um benefício assistencial garantido para todas aquelas pessoas que possuem alguma deficiência, alguma doença e que não vão permitir que ela vá para o mercado de trabalho. Aquelas famílias que têm algum filho doente, ou mesmo aquelas pessoas que ao longo da vida foram ficando doentes, os idosos que não atingem nenhum direito de aposentadoria, podem ser beneficiários do LOAS. O benefício assistencial consiste em comprovar que, por conta da doença, por conta da idade, aquela família não consegue mais se manter, ou seja, precisa de uma ajuda do governo. O LOAS, ele garante um salário mínimo por mês, não tem 13º salário e ele passa por 2 avaliações.
uma pericial comprovando a doença ou a idade ou o acometimento e uma avaliação social, onde o próprio INSS vai até a casa do segurado e verifica realmente as condições econômicas das pessoas. Por isso, se acaso você possua um filho ou algum parente doente, busque se informar se não há um enquadramento do LOAS como uma garantia de manter a qualidade de vida e conseguir esse benefício assistencial. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio: Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Estamos de volta à Rádio Miriam Caravaggio e TV Serra, conversando com a promotora eleitoral de Farroupilha, Cláudia Fórmulo Rendler. Bem, doutora, nós falamos antes daquilo que como o eleitor deve ir para as urnas no próximo domingo, algumas orientações, mas tem uma questão que ela é muito pontual. Se um candidato, se um eleitor estiver na fila e estiver fazendo propaganda para um candidato, abertamente, falando, pedindo voto, quem responde por isso? Criminalmente, né, pelo crime mesmo, então vai responder essa pessoa que estava lá fazendo a boca de urna, né? Mas essa conduta pode gerar uma consequência para o candidato, né? Pois o candidato ele pode, né, aí vai ser uma questão que vai se discutir posteriormente, ele pode repercutir na campanha dele, na candidatura dele, essa conduta irregular, né? Pois o candidato ele responde solidariamente por todas as propagandas e por todas as condutas que sejam realizadas em prol da sua campanha. Então, criminalmente, esse eleitor que está praticando a boca de urna, mas isso pode repercutir também, então, até eventualmente numa cassação, né, deste candidato posteriormente, dependendo da situação concreta. Uhum. Tem uma questão também que é interessante, porque encerra o período de campanha, de propaganda e campanha, e fica um período ali de um dia 2 até o dia da eleição. Nesse período, o que se pode fazer, o que não pode fazer em termos de campanha? Sim. A campanha no rádio e na televisão, ela termina no dia 3, né, de outubro. Porém, até as 22 horas do sábado, ainda é possível a realização da campanha. Então, no sábado ainda as pessoas podem fazer uma carreata, uma caminhada, bater na porta das pessoas para entregar um santinho, fazer a sua campanha, pedir o seu voto, né? Pode haver ainda essa movimentação de campanha até o sábado às 22 horas. A partir deste momento, do sábado às 22 horas, a propaganda não é mais permitida. Então, não pode mais nem em rede social. Então, não pode mais ter ali uma propaganda nova sendo colocada, não pode mais ir na casa de ninguém entregar um santinho, pedir voto, mandar WhatsApp. Então, isso também os candidatos têm que tomar cuidado, né? A gente já viu situações em que de noite ou no domingo de manhã manda aquele contatinho para o seu eleitor lá, não se esquece de votar em mim hoje, né? Não esquece do meu número e tal, no domingo de manhã. E tu tá deixando prova ali de que tu tá fazendo uma campanha em momento inadequado, né? Porque já não é mais permitida essa conduta para o candidato, então, de propaganda neste dia. E tu tá deixando como prova ali. Então, a partir das 22 horas de sábado, não se faz mais campanha, não se fala mais a respeito. E a campanha que foi feita foi, e agora é confiar. O candidato tem que confiar no trabalho que fez até aquele momento. Pois é, doutora, essa questão em cima dessa sua resposta, a gente sabe que alguns candidatos contratam assessores, pessoas para fazer o trabalho, principalmente nas redes sociais agora. Alguém que é responsável pelas redes sociais do candidato. E pode acontecer, não dizer que vai acontecer, mas pode acontecer que sábado à noite, de madrugada, essa pessoa contratada faça isso. E o candidato não autorizou, não. Ele vai ser responsável.
A página, a rede social é dele, ele foi responsável por contratar esse profissional, ele é responsável pela manutenção daquela página e a responsabilidade é dele em relação a essa conduta e vai ser punido por essa conduta. Então, independente de ser um terceiro que faça. Vamos supor que um terceiro mande no WhatsApp um contato pedindo voto para alguém no domingo de manhã, né, por um outro WhatsApp, não do próprio candidato. Essa pessoa que fez responde, mas também o candidato vai responder, mesmo que ele não tenha feito isso diretamente. Então, é importante, né, que os candidatos orientem de forma adequada todos aqueles que trabalham para si na sua campanha. Então, é responsabilidade de cada candidato organizar, acompanhar e gerenciar a sua campanha, né, porque a responsabilidade é dele. E nós temos que falar também na responsabilidade do próprio eleitor. Sim, do eleitor né? Eu acho também. que é extremamente importante que a gente fale e é algo que eu tenho comentado muito, né, quando recebo denúncia de venda de votos, comento muito a respeito da responsabilidade do eleitor. Né? Porque aquele eleitor que pratica uma boca de urna sabendo que não pode, aquele eleitor que vende o seu voto, ele já vai estar praticando uma conduta errada na eleição do seu candidato. Né? E a gente está cansado de ver a sociedade como um todo gritando nas redes sociais, gritando na mídia e falando para a sua família, falando no jantar de casa, reclamando dos políticos que nós temos, né? Reclamando da conduta de determinado político, né? Que não confio nos políticos porque político, né, é tudo ruim, é um problema, só podia ser político, reclama das coisas que os políticos não fazem ou fazem errado. Só que tem que se lembrar que somos nós, eleitores, que colocamos aquele político no poder. A partir do momento que um político entra no poder vendendo, né, comprando votos, aliás, essa pessoa já chegou lá de forma errada. Se ela, durante a sua campanha, ela já está agindo de forma errada, que conduta a gente vai esperar que ela tenha, que esse candidato tenha quando chegar no poder? Né? Então, assim, se o eleitor quer que nós tenhamos políticos sérios, políticos comprometidos, né, que façam um bom trabalho e que sejam honestos, essa honestidade ela tem que estar vindo já desde a campanha. Então, eu peço, né, para que o eleitor tenha essa consciência, tenha essa responsabilidade, que não aceite, né, a compra de votos, que não venda o seu voto e que se algum candidato prometer algo ou quiser comprar algo, justamente já risque esse candidato. Sim. Da sua possibilidade, porque já está demonstrada ali a má fé, né, e a conduta desta pessoa e que certamente isso vai vir a repercutir depois no exercício do seu mandato. Então, se a gente quer construir um Brasil melhor, um Brasil mais sério, se a gente quer uma política mais séria, é neste momento que a gente tem que trabalhar por isso, né? Que a gente tem que conquistar isso agora, neste momento da campanha e neste dia da eleição. Quem tem o voto facultativo, que não é obrigado a votar, qual a classe, a faixa etária? São os analfabetos, as pessoas acima de 70 anos de idade e dos 16 aos 18 anos de idade. Então, essas pessoas não são obrigadas a votar, né? Embora eu veja uma presença muito forte das pessoas idosas, né? Querendo exercer a sua cidadania, o seu direito ao voto, mesmo quando não é obrigado. É muito bonito a gente ver isso, ver essa consciência, né, das pessoas e essa força de vontade em estar lá e querer participar deste momento. Para o dia da eleição, a Justiça Eleitoral, os órgãos de segurança, como é que está o aparato para fazer a eleição? Nós estamos bem organizados, a Promotoria de Justiça vai estar com 2 veículos, vai estar com a sua equipe de funcionários também trabalhando, a Promotoria vai estar aberta também para receber denúncias. A Prefeitura Municipal também coloca veículos à disposição do cartório eleitoral, até porque existe a necessidade muitas vezes de se deslocar para substituir alguma urna que possa eventualmente dar algum problema, atender alguma demanda. A segurança pública também, né, os órgãos de segurança estarão à disposição da Justiça Eleitoral. Já foi feita uma reunião com a Brigada Militar local,
com o comando e já foi combinado então que eles farão então a colocação de profissionais para esse dia, né? Isso já é uma tradição de ser feita, e também no pós-eleição, né? Que sempre há festa de comemoração e assim como alguns estão comemorando, outros estão tristes, né? E a segurança pública tem que estar presente também nesse momento para garantir, né, que não haja atritos, que não haja confusão, que muitas vezes o excesso de consumo de bebida alcoólica, né, não acabe gerando problemas após a eleição no domingo à noite também. A gente tem uma previsão de ser uma apuração rápida. Pois é, né? essa parte, quando é que mais ou menos tem uma ideia? Normalmente é que depende muito da velocidade da transmissão dos dados, né? As mídias são arrecadadas aqui, vão ser entregues no fórum, então ali na frente do fórum os presidentes de mesa entregam as mídias, essas mídias são lançadas ali no computador, sai um boletim de urna impresso, esse boletim de urna já vai estar colocado ali no vidro ali ao redor do fórum, onde já vai se poder fazer a conferência. Então, antes mesmo de sair muitas vezes o resultado oficial pelo TSE, já se tem um resultado pelo que já saiu impresso da urna, né? Mas tem sido bastante rápido, eu acredito que 2, 3 horas a gente tenha um resultado, talvez até antes, né? Dependendo de como o sistema evoluir naquele dia. As urnas, elas estarão já no domingo. Quando que elas chegam nos locais e como é que são resguardadas? Isso é um trabalho que é feito pelo cartório eleitoral, né? Eu não vou me imiscuir nesses detalhes, mas é já feito o transporte prévio, né? Anteriormente, um dia antes já é feito o transporte, né? Há todo um preparo em relação a isso. No domingo de manhã é emitida a zerésima para garantir que essa urna não tenha sido movimentada, manipulada. Tem o lacre de urna também que é colocado atrás, que é assinado pelo juiz eleitoral para garantir que está preservado, mas está tranquilo. Eu tenho bastante confiança no sistema de votação das urnas, né? Não há como, porque a partir do momento que na transmissão, esses dias a gente estava conversando sobre isso ali no cartório eleitoral, no momento que sai a transmissão dos dados daqui do cartório eleitoral para o TSE, não há como ter uma interferência nesse momento em que entra o uso da internet, que esse dado é transmitido via internet, não há como ter essa interferência, porque o boletim de urna já foi impresso antes. Então a gente já tem o número de votos de cada candidato antes, impresso num papel. Então ali a gente tem a confiança de que aquela mídia da urna número 10, por exemplo, que gerou número X para determinados candidatos, já está impresso ali no papel e aquilo que vai chegar no TSE vai estar como ser conferido ali. Então eu tenho uma confiança bastante grande nesse sistema das urnas mesmo. Doutora, para encerrar, então as últimas recomendações para o eleitor, para os candidatos, enfim, para todos aqueles que estão envolvidos no pleito. Eu vou frisar, né, mais uma vez a importância, né, de que o eleitor vote de forma consciente, sem a influência de qualquer tipo de vantagem que qualquer candidato tenha ali oferecido, né, seja de cargo ou vantagem financeira, que ele vá de forma consciente, né, votando naquela pessoa que ele realmente acredita, que ele confia que vai fazer um bom trabalho e não em função de alguma promessa que eventualmente tenha sido feita. É importante que o eleitor pesquise a história do seu candidato, pesquise aquilo que ele já fez, né, qual é a história dele no município, qual é o trabalho que ele já fez na cidade, para que o eleitor tenha consciência, né, em escolher bem o seu candidato e que vote, né, de forma bastante livre, né, e sem nenhuma mácula, sem nenhuma influência indevida. Que o eleitor vá com tranquilidade ao local de votação, das 8 até as 17 horas, munido de um documento de identidade com fotografia, né, e vá votar de forma silenciosa, pacífica, tranquila, né, e que o candidato também, como eu disse antes, se preserve e evite, né, até muita circulação e muito contato naquele dia para a sua própria garantia, né, e se preservar de qualquer problema futuro, de qualquer falha, muitas vezes até de comunicação ou de interpretação
de alguma conduta que ele venha a ter. Então, que o candidato vá também tranquilo, em silêncio, ao seu local de votação, né? E o eleitor também assim o faça da mesma forma. Promotora Cláudia, a TV Serra e Rádio Mira agradece a sua disponibilidade, né, e bom trabalho no domingo. Muito obrigada. Desejo também que todos, né, nós, que eu sei que vocês também da imprensa estarão trabalhando nesse dia, que todos nós possamos ter um dia bem tranquilo, né, de trabalho, e que a população também possa ter um dia tranquilo de votação e que a gente respeite o resultado, seja ele qual for, né, que a gente respeite e entenda que esta é a democracia e que é a vontade da maioria que prevalece e que a gente tem que respeitar e garantir e confiar, né, que quem for eleito faça um bom trabalho pela nossa cidade. Muito obrigado. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Vamos falar sobre os implantes dentários e descobrir como eles podem ser uma solução eficaz para substituir dentes ausentes. Dentes em falta podem causar diversos problemas, como dificuldade na mastigação, alteração na fala, perda óssea e impacto negativo na estética do sorriso. Os implantes dentários são estruturas de titânio que são inseridos no osso da mandíbula ou da maxila, funcionando como raízes artificiais para suportar próteses dentárias. Os implantes oferecem uma série de benefícios, com maior estabilidade e funcionalidade comparada com outras próteses, além de preservar a saúde óssea e proporcionar o sorriso natural. Após a colocação dos implantes, é essencial seguir as orientações do dentista, manter uma boa higiene bucal, fazer visitas regulares de acompanhamento e evitar hábitos prejudiciais como o tabagismo. Os implantes dentários são uma solução eficaz e duradoura para substituir dentes ausentes, proporcionando uma melhora significativa na mastigação, estética do sorriso e qualidade de vida. O ano todo o palco está iluminado pra te receber. Mágico da vida. Pode subir a serra. Daqui de cima o show é pra viver. Mágico da vida. Não tem rotina, só emoção. Em Gramado a batida é o da diversão. Mágico da vida. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. A turnê mais incrível da sua vida começa agora. A Casa dos Grandes Astros da Música agora vai ser a sua casa de férias, na cidade que dá show o ano todo. Gramado, prepare-se para ser recebido como uma grande estrela. É hard rock, é pra brilhar. Vem ser estrela, vem ser star. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa.
Contrate pelo site circulosaude.com.br. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Almoce na Famiglia Gasperin Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15 você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um local diferenciado e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Famiglia Gasperin Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Conheça o projeto Arte Viva nas escolas públicas e apoie a cultura em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Bento Gonçalves. Siga o Instagram